Parte 3 da leitura do capítulo 2 do livro Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Vamos lá, estamos falando sobre o ego, o estado atual da humanidade. Esse pedacinho aqui se chama o eu ilusório. Na sua aplicação cotidiana normal, a palavra eu contém um erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é em um sentido ilusório da identidade. Isso é o nosso ego. É o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações posteriores da realidade, de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. Lembra que eu falei lá na parte 1 que quando a gente busca o autoconhecimento, a gente começa a se dar conta de coisas boas e ruins, mas que isso é bom porque quando a gente tem consciência de que algo precisa ser modificado, a gente vai lá e trabalha para modificar? É isso que ele está falando aqui. Quando a gente reconhece a ilusão, ela se dissolve. A identificação da ilusão é o seu fim. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Ou seja, se a gente considera a ilusão a nossa realidade, a ilusão para nós vai ser a realidade. Mas do momento que a gente toma consciência de que aquilo que a gente considera a realidade é uma ilusão, aquilo ali perde força e deixa de existir, né? Quando compreendemos que não somos a realidade do que somos... Calma. Quando compreendemos que não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. Isso é o que acontecerá enquanto você estiver lendo devagar e cuidadosamente este capítulo e o próximo, que tratam do mecanismo do falso eu, a que chamamos de ego. Gente, o ego é um falso eu, é uma percepção a respeito da gente e do outro, destacada do amor, destacada daquilo que é bom. Tem um livro que se chama Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, que é um resumo do método Um Curso em Milagres, que é um método assim incrível e altamente desafiador, que eu ainda não consegui fazer de tão profundo que ele é. No meu canal no YouTube, que tem o nome de Annie Evans Humanas, lá tem a leitura, uma palestra a respeito desse livro, Um Retorno ao Amor. E só para vocês entenderem, assim, lá nesse livro fala o seguinte, que existem duas visões de mundo. Eu falo disso na minha palestra que eu faço por aí também, e também falo disso no curso Como Diminuir a Violência nas Escolas. Então lá fala que temos duas visões de mundo, a partir do óculos do amor e a partir do óculos do medo. Quando a gente opta pelo óculos do amor, a gente se conecta ao Espírito Santo e a partir disso a gente vê o mundo e as pessoas e a nós mesmos de uma forma mais amorosa, mais gentil, mais acolhedora, mais misericordiosa, mais compassiva, com mais empatia. A gente vê as qualidades nas pessoas, a gente vê as boas intenções, a gente vê as coisas boas no mundo, a gente confia mais, a gente se torna mais pleno, né, na nossa existência, na nossa performance na vida. Quando a gente opta pelo óculos do medo, a gente se conecta com o ego, e a partir desse momento que a gente se conecta com o ego, a gente começa a ver tudo de forma separada, de forma negativa, de forma acusativa, na desconfiança. A gente opera em ver o outro com os olhos da desconfiança, com os olhos da maldade, com os olhos da escassez. Quando a gente opta pelo óculos do amor, a gente se conecta com o Espírito Santo, a gente se conecta com a abundância. Já quando a gente opta pelo olhar a partir do medo, a gente se conecta com a escassez, né? E isso reflete de muitas formas na vida da gente. Quando a gente está no ego, a gente está no medo.
A gente está na restrição, na escassez, na desconfiança, na acusação, na briga, na separação, na violência, na agressão. Quando a gente está no amor, consequentemente conectado com nossa parte espiritual mais elevada, pô, tudo isso vira o contrário, né? Então no ego a gente vê o defeito da pessoa e da gente mesmo e do mundo, e no amor a gente vê a qualidade da outra pessoa e na gente mesmo e também no mundo. Continuando. Aquilo a que costumamos nos referir quando dizemos eu não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente e com qualquer outra coisa com que o eu seja identificado. Portanto, a que se referem o eu... Portanto, a que se referem o eu comum e aos termos relacionados a mim, meu ou comigo? Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzido pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra que na sua mente se torna um pensamento corresponda a quem ela é. Ela associa, né, a palavra ao nome dela. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica eu e a equiparam ao seu nome, ao qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu, para designar as coisas que de alguma forma são parte do eu. Isso é a identificação com objetos, o que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento, porque ela entende que está tirando um pedaço dela. Nossa, gente, isso é muito real, assim, porque quando a gente está muito no ego, né, a gente se identifica, a gente se define pelas coisas que a gente tem e não pela nossa consciência, pela nossa noção de existência extrasensorial, extrafísica, né? A gente se entende como a nossa aparência, com o nosso carro, com o quanto a gente ganha, com quanto de dinheiro a gente faz atualmente, com quantos seguidores a gente tem, com quantos likes, quantos comentários. E aí a gente se reduz a isso. Então, quando algum desses aspectos nos é tirado ou a gente perde por alguma razão, a gente entra em pânico, fica louco, né? É como se a gente não existisse mais. É a sociedade, a cultura do ter. A gente vale o que tem, ou a gente é aquilo que a gente tem. E, na verdade, é o contrário. Nós somos o que nós somos e não o que nós temos, né? Tanto é que muitas vezes a pessoa tem um monte de dinheiro e é muito infeliz, experimenta uma internalidade absolutamente caótica e doente, levando até a consequências de uso de droga, às vezes consequências mais graves ainda de tirar a própria vida. Então, assim, esse é o olhar do ego, né? Essa é a identificação do nosso ego. E a gente vive esse desafio todo dia, porque a gente está numa sociedade, principalmente com as redes sociais, que definem a gente e dão o valor da gente, o nosso pertencimento e o respeito por nós a partir daquilo, de coisas externas, né? Não de coisas internas. Bom, vamos lá. Não porque o objeto tem um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, mas sim por causa do pensamento do meu, da parte. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Então, quando tira o brinquedo da criança, como está falando aqui no livro, não é porque o brinquedo vale muito, mas é porque ela acha que aquele brinquedo faz parte da identidade dela. Então, se está tirando o brinquedo, está tirando um pedaço dela. E, cara, isso é ruim, é igual você perder uma parte do seu braço, um dedo, alguma coisa desse nível. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão,
bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos e etc. Vamos para a parte 4.